Sejam muito bem-vindos ao Café, Ciência e Fé, uma conversa entre amigos, num espaço onde a ciência não tem problemas, café. Relembro, se a relação da fé com a ciência é um tema que vos interessa, não se esqueçam de subscrever, por gosto e partilhar. Tudo isto são formas de nos ajudarem a continuar e a divulgar este podcast. Mas passamos já ao episódio de hoje. Comparação cuidadosa dos genomas dos peixes de água doce identificou um gene específico, o EDA, cujas variantes apareceram repetida e independentemente em situações de água doce, resultando na perda das placas. Curiosamente, os humanos têm também um gene EDA e mutações espontâneas nesse gene resultam em defeitos nos cabelos, dentes, glândulas sudoríparas e ossos. Portanto, Bernardo, temos aqui um dos nossos amigos daqui do podcast. Amigo, entre aspas, ele não nos conhece. Não. Não nos conhece ainda. Exato, não nos conhece ainda, mas é o Dr. Francis Collins, não é? Aqui um dos grandes nomes aqui da ligação entre a ciência e a fé, não é? Aqui estamos a citá-lo no seu livro The Language of God. Ele que tem um trabalho importantíssimo nesta área do evolucionismo e da genética fé, em geral, da genética, não é? No fundo foi o dirigente do projeto Genoma Humano durante anos sem fim, não é? De classificar e de catalogar todos os genes do nosso genoma. E portanto esta citação veio especialmente a calhar aqui para o episódio de hoje, em que vamos continuar a nossa saga sobre evolucionismo e criação, porque é uma citação feita por um dos principais contribuidores para, como estavas a dizer, para a descodificação do genoma humano, e que é também um cristão bastante focal. E público, sim. Sim. Ele não é católico, mas alinha-se em muitas das coisas que diz. Ele é evangélico, não é? Salvo ele é evangélico. Penso que sim. Penso que é evangélico, e nós partilhamos muitas das nossas ideias com os evangélicos, com os cristãos no geral, não é? Portanto, há muito mais coisas em comum do que aquelas em que se discorda. E aqui em especial temos este exemplo de um cientista que... Ele era um médico ateu quando se converteu, mas penso que quando trabalhou aqui no genoma humano já era cristão, já se tinha convertido há algum tempo. Mas é uma pessoa que tem no seu modo de estar na vida, digamos, estes dois lados de forma harmoniosa, não é? Portanto, e este livro que tu acabaste de ler, um pequeno trecho, The Language of God, é um livro que vale a pena conhecer e ler, porque mostra como é que um cristão cientista consegue olhar para os mesmos dados e interpretá-los de uma forma completamente oposta àquele cientista que é ateu e que acha que a teoria da evolução e que a genética afastam de Deus, não é? Enquanto o Francis Collins é o oposto. E não só ateu, como mais particular o materialista, não é? Porque pode ser ateu e não ser materialista a 100%, não é? Temos alguns casos disso na literatura, não é? O Thomas Nagel, por exemplo, não é? Mas mesmo assim, pronto, acho que é um bom exemplo. O título do livro, não é? The Language of God, aponta para o facto que o Francis Collins claramente acredita que a genética, não é? O ADN, é a linguagem de Deus, não é? Eu acho que isto é interessantíssimo. Exato, esta perspectiva com que Deus fez a criação. Deus utilizou para fazer a sua criação, principalmente aqui ao nível dos seres vivos. E estamos aqui, pronto, a introduzir este tema da genética, que surge naquele esquema que estávamos a delinear no final do episódio passado, não é? De como é que que dados e que observações é que os cientistas fizeram e foram fazendo ao longo do tempo, que levaram a que se concluísse que o surgimento das espécies, ou melhor, o desenvolvimento das espécies a partir de espécies anteriores tinha sido o processo através do qual elas surgiram, não é? E introduzimos aqui esta questão da genética. Mas o que é isto, Bernardo? O que é isto da genética? Em que é que se baseia? E quem é que foi, assim, o grande pai desta área da ciência, não é? Sim, nós vamos ter que fazer aqui uma breve referência
ao monge Gregor Mendel, que é no fundo um dos principais, não é o único, mas é um dos principais contribuidores para o nascimento da genética como ramo da ciência contemporânea. E o Gregor Mendel teve a particularidade de ter tido a sua obra científica completamente esquecida e desconhecida durante décadas. Porque o Gregor Mendel, na verdade, está ativo mais ou menos na altura do Darwin, o que é interessante. Sim, eles são contemporâneos. Mas o trabalho dele só vai ser conhecido muito mais tarde, e é no mosteiro austríaco de Brno que ele vai, através das suas experiências na horta do mosteiro, onde ele vivia como monge, e vai ser através de anos de anotações e de experiências científicas que ele vai fazer de cruzamento de espécies, nomeadamente usando ervilhas e outras espécies e outros vegetais, que vai, no fundo, codificar os princípios da genética, sendo que depois a coroação total, gloriosa, podemos até dizer, da sua teoria, da teoria de Mendel, é quando o Francis e o Crick, quando o Watson e o Crick, descobrem a molécula do ADN, já no século XX. Portanto, isso vai ser o coroar da genética. E a genética nunca tem deixado de trazer um contributo decisivo para este tema do evolucionismo. Ou seja, não faz sentido nenhum hoje em dia compreender ou analisar a teoria da evolução sem o contributo decisivo da genética. Não é? A genética mudou completamente a compreensão deste processo evolutivo dos seres vivos, não é? Traz uma série de dados absolutamente decisivos. Exato, porque é aquilo que nós estávamos a falar no episódio passado, não é? No fundo, o Darwin e o Wallace tiveram esta intuição brilhante, não é? Olhando para a morfologia, que falámos em detalhe no episódio passado, olhando para a morfologia de vários animais e também para aquilo que iam observando, animais e plantas, tiveram esta intuição de que eles teriam um antepassado comum, mas eles de facto não compreendiam o mecanismo através do qual se dá a passagem de informação de umas gerações para as outras, não é? Eles tinham esta intuição de que existiria uma coisa hereditária, não é? Mas não sabiam como é que isso acontecia. E foi precisamente aqui o trabalho do Mendel que cimentou aqui as bases para que esse processo viesse a ser conhecido, e isto hoje é estudado nesta área da genética, não é? E central, como estavas a dizer, central aqui neste estudo é precisamente a molécula do ADN, que parece ser um dos sítios principais onde se dá a transmissão desta informação, e que tem propriedades extraordinárias, e se calhar faremos mais tarde um episódio dedicado a isso, mas para agora acho que nos basta isto, não é? Que é basicamente um dos meios principais de transmissão da informação de umas gerações para as outras. Se quisermos, podemos dizer que a molécula do ADN é como se fosse o projeto de cada ser vivo, não é? Que no fundo vai estipular como é que esse ser vivo se vai desenvolver, e vai estipular tudo, desde a sua morfologia, aos seus órgãos, à sua fisiologia, aos seus processos fisiológicos internos. No fundo, é o projeto da casa, se quiseres fazer uma metáfora com a construção de uma casa, com a arquitetura e com a construção de uma casa. O ADN representa o projeto que codifica todos os aspectos desse ser vivo. E no fundo é claro que depois podem haver coisas externas que influenciem esse desenvolvimento, não é? Portanto, pode haver no limite, podes imaginar que uma pessoa que tem um acidente em criança e que perde um braço, não é que ela não tivesse o código genético para o braço chegar à maturidade, não é? Mas houve um agente externo, não é? Portanto, ou seja, não determina tudo, mas no fundo é como estavas a dizer. Acho que a analogia da casa é uma ótima analogia, não é? Porque é o plano que vai dizer como é que pelo menos a forma geral de como o organismo se vai desenvolver, e tem praticamente a informação toda, não é? E no fundo nós vamos fazer um episódio, Gonçalo, inteiramente dedicado à genética, porque achamos que é importante compreendermos um bocado mais ao detalhe os aspectos científicos da estrutura da célula, da estrutura do próprio ADN, de como é que o ADN atua na codificação das proteínas e assim por diante. Vamos poder entrar ao detalhe num episódio só específico sobre isso, mas nesta introdução à teoria da evolução não queríamos deixar de sublinhar a importância da genética, a importância da comparação de genes entre seres vivos e também entre seres vivos, e o pouquíssimo ADN que se conseguirá extrair de alguns fósseis, não é? E qual é a importância enorme que tem essa comparação genética, porque no fundo as semelhanças entre grandes trechos de ADN vão permitir inferir uma proximidade ancestral, não é? E a pertenção a um ramo com um ancestral comum está muitas vezes implícita quando nós encontramos grandes trechos de ADN semelhantes entre dois indivíduos, não é? E hoje em dia é impossível fazer paleontologia sem genética, não é? Impossível. Sim. Pronto, e acabaste de delinear mais ou menos o mapa daquilo que era a nossa ideia para este episódio de hoje, não é? Portanto, entrando aqui
nesta questão do ADN. O ADN acaba por ser uma coisa revolucionária, porque como se lembram daquilo que estávamos a dizer no episódio passado, um dos problemas, e uma das coisas que muitas vezes se aponta aqui esta questão da teoria da evolução, é precisamente o viés da amostra que temos dos fósseis, não é? E a falta de representatividade que eles às vezes têm, não é? Era o que estávamos a dizer, não é? Simplesmente não há condições no ambiente em que uma determinada espécie vive para que seja provável que existam fósseis, não é? E depois há que encontrá-los. É difícil ter uma amostra muito significativa nesse domínio dos fósseis, embora haja coisas extraordinárias, não é? Mas aqui, o ADN muda isto completamente, não é? O ADN é, no fundo, apesar de ser uma observação indireta, é algo que nos permite, através disso que estavas a dizer, não é? Quase da planta, o projeto, como é que os seres vivos que estão vivos hoje, o projeto, como é que eles se vão desenvolver e tornar nos seres vivos que são, não é? Como é que nós podemos, através desse projeto, tirar informação de onde é que estes seres vivos vieram. E isso é algo extraordinário. Portanto, uma das coisas que se começou a fazer, quando se começou aqui a descodificar o genoma de diferentes seres vivos, foi reparar que já se tinha esta intuição de que eles teriam antepassados comuns, não é? E agrupava-se, no fundo, quando se tenta fazer o desenho da árvore da vida, não é? Agrupava-se os animais de acordo com as suas semelhanças morfológicas. Por exemplo, nós somos muito mais parecidos... Era o que havia, sim. Era o que havia, não é? Portanto, nós somos muito mais parecidos com os macacos e outros chimpanzés. Os bonobos, sim. Depois devemos também falar sobre isso. Vamos ter um episódio só sobre os homininos, todo o ramo homo, vamos falar sobre isso tudo, ao detalhe. Iremos aí em detalhe, não é? Mas, por exemplo, nós somos muito mais parecidos com os macacos do que com as vacas. E somos muito mais parecidos com as vacas do que... Com os peixes, com os peixes, exato. E somos ainda mais parecidos com os peixes do que, sei lá, com os fungos. Com os fungos, exato. Com os fungos. Já estava a pensar uma coisa que fosse ainda mais longe do que o peixe, que já acaba por não ser assim tão simples. Ou com as plantas, não é? Mas, e o que é que se nota? Portanto, nós, se tentarmos desenhar a árvore da vida, naturalmente iremos colocar os seres humanos muito mais próximos dos macacos do que das vacas, mais próximo das vacas do que dos peixes, e mais próximo dos peixes do que de outras coisas que estão mais longe. E o que é que se começou a reparar? É que, na maior parte dos casos, quando estudávamos a sequência de ADN de diferentes animais destas espécies, quanto mais próximos de nós morfologicamente os animais estão, em geral, mais semelhante a cadeia de ADN é. E mais... Ou seja, o que acaba por acontecer é que a maior parte da sequência até é praticamente igual, não é? Sim. E podemos, no fundo, reconstruir esta árvore da vida, em vez de usarmos semelhanças morfológicas para tentar colocar de forma arbitrária os animais ou as diferentes espécies nesta árvore, podemos fazer as distâncias entre as espécies de forma rigorosa através da semelhança entre as cadeias de ADN dessas espécies. E é espetacular como esta técnica produz uma árvore da vida que é muito semelhante à árvore da vida que se obtém pela outra metodologia. Pelo método da comparação morfológica. Eu juntaria ainda ao seguinte, Gonçalo, é que com a revolução informática, a partir da segunda metade do século passado, e com o aumento do poder computacional, agora podemos usar as ferramentas que acabaste de descrever, mas em computadores de alto desempenho, e podemos conseguir fazer um trabalho muito mais potente de comparação de genómica, que era inacessível há 50 anos atrás, e que hoje em dia está a trazer resultados extraordinários, não é? De sequenciação, não só de sequenciação, mas de comparação de trechos de ADN, que no fundo são sim, isto é tarefas recente, isto pesadas, é coisa dos últimos... Sim, isto é coisa dos últimos 30, 50 sim. anos, não é? O Francis Collins, que fez esta descodificação do genoma humano, ele ainda é vivo, não é? Ainda está com bastante... Sim. com bastante energia, não é? Portanto, ele não é... Não, e há aqui um detalhe que é... Não é só a questão, como tu dizias, de nós termos genes em comum com o chimpanzé, ou genes em comum um bocadinho menos com a vaca, etc. Não é só isso. É o facto de que a própria ordem dos genes é preservada. Isto é super interessante. Isso é um ponto extraordinário. Esse que estás aí a falar é um ponto extraordinário e acho que é daqueles que, a meu ver, na minha opinião, é um ponto muito mais forte. Ou seja, os fósseis já eram uma evidência ótima, mas como estávamos a dizer, pode-se argumentar uma certa incompletude da amostra, isso tudo, apesar de haver uma amostra muito boa, pode-se ainda argumentar alguma incompletude nesse sentido. Mas aqui,
quando pegamos então nos argumentos da genética, esta questão dos antepassados comuns torna-se praticamente inegável. Portanto, é uma coisa... É muito difícil olhar para o código genético de organismos diferentes e para alguns exemplos que nós vamos aqui referir e não reconhecer esta descendência comum. Não é? Portanto, e um dos exemplos que aqui o Francis Collins dá, e por acaso eu vou contar uma história que eu acho que já contei acho que já contei no episódio passado, não no episódio passado, mas no início desta série, que é aquela questão, quando dei o exemplo do argumento que tinha ouvido ao Francis Collins no testemunho de conversão dele e que tinha sido mais convincente do que os argumentos que tinha andado à procura noutros sítios para a veracidade da evolução. Este foi esse argumento, não é? Então, o que é que ele diz? Ele diz uma coisa interessantíssima, que é, se nós compararmos, por exemplo, o genoma do ser humano com o genoma de um rato, não é? A ordem dos genes é praticamente a mesma. O genoma do ser humano é praticamente igual ao... Sim, são faixas de genes iguais, não é? Sim. E depois tem... E não só os genes são semelhantes e fazem a mesma coisa, como aparecem pela mesma ordem. E ele dá aqui um caso interessantíssimo. Ele dá aqui um caso em que tens 3 genes, vamos imaginar o gene A, gene B, gene C, e tu olhas para estes 3 genes no ser humano e olhas para estes 3 genes no rato. E no ser humano e no rato, estes 3 genes aparecem exatamente pela mesma ordem. Aparece ABC no ser humano e aparece ABC no rato. Uhum. E depois há aqui uma coisa estranhíssima, que é o gene B, que aquilo que faz está relacionado com o tipo de coisas que nós conseguimos digerir. Portanto, os ratos são muito mais flexíveis no tipo de coisas que conseguem digerir do que nós, não é? Não é preciso irmos ao detalhe nesse assunto, acho eu. Mas o gene B, que está relacionado com esse tipo de coisas que os ratos conseguem digerir, existe no ser humano, mas no ser humano não é ativado. Exatamente. Portanto, ou seja, há genes que estão lá, parece que no fundo sobreviveram ao teste do tempo, não é? Foram passados geração em geração, chegaram até nós, mas não estão ativos. Sim, é estranhíssimo. Portanto, o gene está cá, não é? Está cá praticamente todo, mas não funciona. Ou seja, por algum motivo, há aqui alguma coisa que desativou aquele gene. Mas é o gene responsável por os ratos conseguirem digerir mais coisas. E o que é extraordinário é isto, é como é que... Ou seja, se nós tivéssemos sido criados sem este antepassado comum, que motivo é que existiria para esta parte da planta estar cá e estar neste sítio e não ser utilizada, não é? Portanto, é uma explicação muito mais plausível que tenha havido aqui um erro pequeno na cópia que tenha desativado este gene, mas que o resto da estrutura tenha lá ficado, não é? Do que dizer que o gene A e o gene C que são utilizados e que funcionam estão cá e o gene B estaria ali no meio só para enfeitar, não é? E repara como esta comparação de trechos de genes que existem de forma intacta ou com pequenas mudanças de ser vivos para ser vivos permite aos cientistas começar a montar, com o apoio de computadores, começar a montar uma história genética, não é? Uma história genética, exato. Procurando reconstruir a árvore genealógica e qual foi o caminho ao longo da história que estes trechos de genes foram tendo de espécie para espécie. Eles fazem coisas engraçadíssimas. Eles até conseguem estimar, sabendo mais ou menos a frequência com que se dão as mutações, por exemplo, é possível estimar, através da diferença entre o código genético de 2 espécies, estimar quando é que terá existido o antepassado comum, não é? Portanto, é uma coisa engraçadíssima que dá para fazer através desta análise genética. Portanto, e isto explica também, ou seja, aqui no código genético aplica-se o mesmo princípio que estávamos a falar no episódio passado daquelas estruturas que se desativam. Estávamos a falar do exemplo das guelras que aparecem aparecem quando estamos as fendas, não as guelras mesmo, mas as fendas aparecem quando estamos no nosso desenvolvimento embrionário e depois desaparecem. Da mesma maneira que isto acontece, temos estas secções do nosso código genético que serviram uma função a dada altura e que, pronto, continuaram lá. Continuaram lá, apesar de hoje já não terem a função que tinham. Sim. Portanto, acho que é um exemplo engraçado. Pronto, esta análise dos genes, nós estamos aqui a dar exemplos e há outros, não é? Há outros exemplos aqui ao nível dos organismos vivos, mas pode-se tentar fazer também em relação aos fósseis. Em relação aos fósseis é muito mais complicado. Porquê? Porque o que é que acontece? Este código genético, que é guardado e transmitido através da molécula do ADN, quando o ser vivo morre, ele tende a degradar-se com bastante velocidade. E enquanto é possível
para organismos que morreram num passado relativamente recente, pegar no ADN e tirar a sua sequência. Quanto mais antigo é o organismo, e não é preciso ir para organismos muito antigos para isso, mais degradado a sequência de ADN fica, e portanto a certa altura é praticamente impossível ir buscar a sequência para fazer este estudo. Mas de qualquer forma permite-nos tirar algumas conclusões, especialmente com seres vivos que morreram mais recentemente no passado. E portanto isto é uma área de estudo agora, esta questão do ADN ancestral e como é que se vai buscar ADN de seres vivos que já estão extintos para ajudar a colocá-los e a verificar algumas destas hipóteses é que não só, da árvore. É que não só, como há bocadinho dizíamos, é muito complicado encontrar ADN nos fósseis, é extremamente complicado, mas quando se encontra, a molécula está tipicamente degradada, não é? Ou seja, está partida, está quebrada, não está completa, não é? E, portanto, é uma área... não conseguimos sequenciar como deve ser. É muitíssimo difícil. Mas é mais uma evidência daquela análise dupla que nós temos vindo a falar, né, nesta questão de olhar para seres vivos e olhar para o registro fóssil, fazer a análise morfológica e a análise genética, quer aos seres vivos, quer ao registro fóssil, e perceber que estas várias linhas de investigação convergem para uma teoria unificada. Estás farto de podcasts chatos e que te adormecem? Então prepara-te, porque estamos a preparar a melhor mistura de ciência e fé. Subscreve agora e deixa para trás os teus problemas de café. E não se esqueçam de pôr gosto e partilhar. Não parecia o George Clooney, pois não? Então, tendo aqui visto esta parte da genética e como isto revoluciona a visão que apresentámos no episódio passado acerca da evolução das espécies, não é? Porque, no fundo, complementa de forma muito poderosa a análise que se pode fazer a partir da morfologia. E, de facto, a teoria já era forte no início, mas agora, com esta introdução do estudo genético que tem aparecido nos últimos anos, ganhou uma força completamente diferente. Mas, Bernardo, temos estado aqui a falar sobre as coisas boas da teoria da evolução, mas uma das coisas engraçadas que este livro aqui também tem, o Evolution, que já temos vindo aqui a falar, é que ele tem uma secção no final em que fala dos desafios da teoria, problemas, não é? Sim. Problemas, que desafios é que a teoria tem e como é que responde a esses problemas. E ele identifica aqui vários que queríamos comentar aqui um bocadinho antes de chegar ao final deste episódio. Sim, um dos desafios é o fenómeno do envelhecimento, não é? Como é que, por exemplo, os seres vivos unicelulares vão se dividindo ad eterno, digamos assim, não é? Uhum. Enquanto que os organismos mais complexos exibem obsolescência, envelhecimento, deterioração, não é? E acabam por morrer. Ele, no fundo, diz, ele acha isto estranhíssimo, não é? Porque é que os corpos dos animais envelhecem, não é? Porque é que a evolução haveria de levar a uma coisa dessas? Mas depois, quer dizer, isto é algo que não deve ser assim tão estranho, não é? Porque a tendência de qualquer sistema é estragar-se, não é? Nós não precisamos de pegar nos seres vivos, podemos olhar, por exemplo, para os nossos carros, não é? Os nossos carros, os objetos que nós temos em casa. Isto é uma consequência da segunda termodinâmica. É perfeitamente previsível que a tendência natural das coisas seja estragar-se, não é? Mas pronto, ele coloca isto aqui de forma interessante como um possível problema da teoria, precisamente por esta questão, não é? Porque é que a evolução haveria de permitir que os seres vivos aparecessem. Depois ele tem aqui a questão... Envelhecência, não é? Sim, que envelhecessem, exato. Porque é uma questão interessante, não é? Porque é que quando o organismo não morre, sei lá, por ser caçado por um predador ou uma coisa assim, porque é que haveria de perder a plenitude das suas forças, não é? E é um tema polémico, não é, Gonçalo? Porque sabemos que há cientistas que procuram encontrar a terapia genética milagrosa, não é? Que era, não é, a fonte da juventude ou da eternidade, que permitirá parar o processo de envelhecimento. Não? Ainda há ativamente quem procura isso, não é? Portanto, é um tema um bocado polémico. Nem sequer está completamente consensual que esse envelhecimento é uma fatalidade, não é? E que não é alterável. Mas, pronto, de qualquer forma, é um ponto interessante que ele levanta aqui. Outro que ele aqui tem, e que por acaso saltámos e não metemos aqui nas notas, mas é um ponto interessante também, é como é que é possível desenvolverem-se adaptações complexas. Portanto, é um bocado aquela questão que muitas vezes pega-se em exemplos de partes de corpos de animais que parecem extremamente complexos
e que aparentemente não poderia haver uma mutação que ia de um para o outro, e eles, no fundo, eles respondem a isto dizendo que, na verdade, por exemplo, há uns seres vivos que têm uma cauda que parece quase um motor, e ele, no fundo, ele responde a isso dizendo que, e se nós assumíssemos que aquilo era um motor, nós não poderíamos dizer que, portanto, pareceria que se faltasse uma peça pequena que esse sistema não iria funcionar. Mas o que eles argumentam é que antes de ser um motor, era uma cauda que poderia abanar, não é? Ou seja, no fundo encontram formas de... Por um lado, nós podemos não ter informação de quais é que foram os seres vivos intermédios que levaram ao desenvolvimento destas soluções complexas, mas as soluções complexas que nós vemos tipicamente surgem a partir de outras soluções mais simples que, embora não tivessem a funcionalidade total, tinham pelo menos parte dela, não é? E ainda bem que pegaste nesse ponto, porque muitas vezes separam-se os dois campos, não é? Em que, por exemplo, aparecem defensores do chamado Intelligent Design que encontram exemplos de desenho inteligente nos seres vivos para argumentar contra a teoria de evolução. E do outro lado encontramos os evolucionistas tradicionais, digamos assim, que no fundo procuram explicar que faltam elos e que se houvesse um registro fóssil mais completo, iríamos poder ver, como tu dizias, Gonçalo, essa transição e essa formação dessas estruturas que parecem exibir propósito. Mas eu acho que aqui chegamos àquela fronteira entre a ciência evolutiva e a filosofia. E por isso é que vamos ter episódios só sobre a filosofia do processo evolutivo, porque o conceito de propósito, ou como diria Aristóteles, de causa final, é um conceito filosófico, e por isso é que a certa altura nós não vamos conseguir safar-nos de fazer uma discussão de propósito. Porque se vamos olhar para exemplos de propósito naquele órgão específico, ou naquela cauda específica, ou naquela barbatana específica, ou no olho, etc., se vamos à procura de propósito, vamos encontrá-lo em todo lado, nos genes, até ao nível da química orgânica, encontramos propósito. Portanto, aí vamos ter que abrir um capítulo sobre filosofia, não é, Gonçalo? E vamos ter que tratar destes desafios todos pelo prisma da filosofia. E uma coisa interessante, ainda bem que referes a essa questão do propósito, é que nós aqui estamos a usar o propósito mais no sentido aristotélico da causa final, causalidade final. Sim. Não necessariamente... Ou seja, causalidade final, no sentido aristotélico, não tem necessariamente que ser a causalidade final de um agente inteligente a provocar diretamente claro, sim. uma determinada coisa. Ou seja... Sim, causa final não implica Deus, não é? Quando existem regularidades na natureza, por exemplo, das leis da física que se verificam com regularidade, essa verificação regular, nós incluímos isto na causalidade final, não é? E por acaso uma coisa interessante que podemos falar depois nesse episódio sobre filosofia, como é que pode, com Deus ou não é? Claro que se dissermos que Deus chegou lá e fez um milagre para produzir a estrutura mais complexa, isso, pronto, não é? Isso é uma possível explicação, não é? Mas também existem formas de, utilizando... Existem maneiras de obter coisas complexas utilizando as leis da física, não é? Ou seja, pode haver uma causalidade, pode haver uma finalidade no sentido aristotélico que está, de alguma forma, codificada na forma das leis da física. Mas nós vamos ter tempo mas teremos a oportunidade de discutir isso em detalhe, sim. Sim, porque por vezes o que acontece é que nós vemos dois lados do debate, o defensor do Intelligent Design e o adversário do Intelligent Design, por exemplo, a discutir biologia, mas não se dão conta de que já estão num debate filosófico, já saíram do terreno puro da biologia. E é isso que nós, neste episódio, queremos manter para já a discussão ao nível da ciência e perceber que pode haver, e deve-se continuar a procurar, explicações baseadas no processo evolutivo para o surgimento destas estruturas. Mas isso não vai adjudicar nem para um lado nem para o outro a discussão do propósito, porque essa é uma discussão filosófica. Sim, porque até isto é a eterna questão, não é? Se eu te perguntar porque é que a água está a ferver, posso-te arranjar uma explicação que diz que a quebra das ligações químicas no gás faz aumentar a velocidade das moléculas por baixo da panela, essa velocidade transmite-se como vibração à base da panela, que se transmite como vibração à água e que faz aumentar a temperatura. Posso fazer esta explicação, não é? Uma explicação científica porque é que a água está a ferver.
Mas outra explicação porque é que a água está a ferver é porque eu tenho visitas em casa e quero servir-lhes um chá. Por exemplo, não é? sim. E isto... É um tipo de explicação, é um tipo de explicação sim, tão é válido outro tipo de explicação que não deixa de ser verdadeira. E, portanto, nós podemos olhar para a realidade do primeiro ponto de vista, ou podemos olhar para o segundo, ou podemos olhar do outro, não é? Portanto, existem vários tipos de explicações que não são... exclusivas, mutuamente exclusivas. Sim. O facto de nós, por exemplo, explicarmos o surgimento das espécies como surgiram como vontade de Deus, não significa que estejamos a tirar a explicação científica e evolucionista do caminho e vice-versa, não é? O facto de estarmos a explicar o surgimento das espécies através do processo evolutivo não significa que esse processo não seja vontade de Deus, ou que mesmo que ele não tenha andado a fazer milagres a toda a hora para as espécies terem evoluído como evoluíram, não significa que não haja uma finalidade colocada por Deus na forma das leis naturais de maneira a que surgissem as espécies que ele queria que surgissem, não é? Ou seja, isto são tudo coisas que não são mutuamente exclusivas e nós podemos ter, podemos pegar nos factos científicos e interpretá-los filosoficamente, tanto do ponto de vista materialista, não é? Que ignora estas causas que estamos aqui a falar, como do ponto de vista, no nosso ponto de vista em particular, do ponto de vista cristão, não é? Que tem o legislador, não é? Faz as leis a pensar naquilo que vão ser as consequências dessas leis. Mas pronto, isso já estamos aqui a divagar um bocadinho. Mais problemas da teoria que aqui os autores, que o Brian e a Deborah Charlesworth elencam aqui no livro deles, Evolution. Outra coisa interessante que eles falaram aqui é chamada a evolução de castas sociais estéreis. E em particular dá o exemplo das formigas, porque há muitas formigas que não se reproduzem. Ou seja, a produção de novas formigas, normalmente quem é responsável por isso é um conjunto muito pequeno de formigas, normalmente a rainha, não é? Portanto, existe portanto, numa colónia de formigas, tipicamente existe um número muito pequeno de fêmeas com função reprodutiva e muitas vezes até é apenas a rainha que faz isso, mas podem existir outras, mas é um número muito pequeno comparativamente às formigas. E depois existem outras formigas fêmeas que são apenas trabalhadoras que olham crianças não é a palavra certa, pelas crias das poucas fêmeas com função reprodutiva. E isto é estranhíssimo, não é? Como é que existe um número enorme de formigas cuja única função é trabalhar e que nunca se reproduzem? Sim. Mas eles dizem que o que acontece aqui é um bocadinho... Portanto, a tendência, uma das ideias base da teoria da evolução é que os animais querem sobreviver e propagar o seu código genético. Mas uma coisa que se diz aqui é que propagar o nosso código genético não tem necessariamente que ser propagar o nosso enquanto indivíduos, não é? Por exemplo, porque organismos da mesma população têm uma grande parte do código genético semelhante entre eles. E o que é que acontece? Por exemplo, quanto mais próxima a relação de parentesco, não é? Mais próximo esse código genético comum, não é? Portanto, uma pessoa pode pensar que quando a pessoa tem filhos está a transmitir o seu código genético na íntegra, mas, por exemplo, quando o irmão tem filhos, há uma boa parte do nosso código genético, aquele que é comum entre nós e o nosso irmão, que é muito porque temos os mesmos pais, não é? Também está a ser preservado. E, portanto, eles interpretam isto desta maneira, não é? Estas castas estéreis têm uma relação de parentesco próxima com as castas que se reproduzem e, portanto, ao trabalharem para facilitar a reprodução desses seus parentes, estão a proteger o seu código genético de outra maneira, não é? Embora não seja o deles diretamente. Ele dá aqui um exemplo. Eu estava agora aqui a ver um exemplo que eles dão aqui no livro deles, que eu vou fazer aqui uma tradução um bocado livre, porque eu acho que é muito visual aqui o exemplo que eles dão. Dizem o seguinte: uma certa variante genética pode conferir a potencialidade a um membro estéril de uma colónia de formigas de se desenvolver, por exemplo, como um formiga-soldado. Ou seja, com mandíbulas maiores. Tem aqui fotografias. Sim, mandíbulas maiores do que as mandíbulas de uma formiga trabalhadora. Se uma colónia com soldados estiver melhor defendida contra os seus inimigos, e se as colónias com essa variante podem reproduzir mais, não é? Em média, então essa variante que levou aos tais formigas-soldados vai aumentar o sucesso da colónia. No fundo, é aqui um mecanismo que está aqui a ser explicado, de uma coisa que intuitivamente parece contrária à teoria da evolução. Estranha, não é? Estranha, mas que no fundo tem uma explicação evolutiva indireta, não é? Interessante. Sim. Porque é que haveriam de existir seres dentro de uma comunidade que, pelo menos aqui num ponto de vista estritamente natural, não é? Porque é que havia de existir seres que evoluem para não se reproduzirem, não é? Que nem tentam, não é? Que não faz parte da sua
da sua função. Portanto, isto é algo estranho à partida nesta visão do Darwin, mas é como estavas a dizer, não é? Aqui aplica-se o parentesco e estão a proteger, no fundo, o seu código genético através dos familiares próximos, não é? Um outro problema que vem logo a seguir, Gonçalo, é o problema da origem da vida. É tudo muito bonito quando temos ADN, não é? Mas é preciso que a vida surja, é preciso que o ADN surja, não é? E este é o mais interessante deles todos. Este é o mais interessante deles todos porque há aqui um ponto que é importantíssimo quando falamos desta questão, não é? Porque muitas vezes, quando se ouve na mídia e nos meios de divulgação científica cientistas desta área a falar, dá a ideia que esta teoria do Darwin, da teoria da evolução, que explica tudo. Sim. Explica tudo do princípio ao fim. Sim, o surgimento da vida, até o surgimento do cosmos, do sistema solar, das estrelas, etc. Não é? Há quem exagere esse ponto. Há quem exagere a esse ponto, não é? Mas aqui um ponto fundamental em que muitas vezes não se fala é precisamente a questão da origem da vida. Porque a teoria da evolução do Darwin, e complementada com a informação que temos daqui da genética, portanto, o neodarwinismo, explica muito bem como é que os seres vivos sobrevivem e se adaptam a novos ambientes. Mas isso parte do princípio que tu tens seres vivos, não é? Sim, parte do princípio que eles já existem. E é uma explicação poderosíssima para explicarmos como é que se passa destes antepassados comuns mais simples e menos adaptados para os seres vivos que temos hoje em dia. É uma explicação poderosíssima. Mas não explica como é que se cria o primeiro ser vivo. E, de facto, a primeira célula, não é? Hipoteticamente, o antepassado comum de todos os seres vivos seria algo tão simples como uma célula. Mas a própria célula é uma coisa de uma complexidade enorme. Uma mini fábrica complexíssima. Sim, e que ninguém sabe como é que é possível surgir uma coisa daquela complexidade. E ele diz aqui uma coisa que o autor, o Charlesworth, aqui o Brian e a Deborah Charlesworth do Evolution, do Very Short Introduction, era um tema que nós íamos comentar aqui. Portanto, nós referimos nos episódios de introdução que eles tinham algumas passagens, apesar do livro ser espetacular, e nós temos baseado muitas das coisas aqui, tem algumas passagens que são bastante questionáveis, e esta é uma delas. Ele está a falar, ele reconhece como dificuldade a origem da vida, uma dificuldade para a teoria da evolução, que eu não vejo como uma dificuldade para a teoria da evolução, não é? Porque a teoria da evolução, lá está, é da evolução, não é do... Não é da biogénese, não é da origem, não é? Da vida, são teorias diferentes. Ou seja, eu diria que quando vamos pôr a questão da origem da vida, nós estamos a falar de uma questão diferente da evolução da vida. Por isso é que eu não sei se reparaste, mas eu tentei, neste episódio, no episódio passado, tentei usar o desenvolvimento das espécies em vez da origem das espécies. E bem, sim. Porque acho que é mais correto. Acho que é mais correto para a teoria que estamos a falar. E a verdade é que ninguém entende como é que surge esta célula inicial. Há aqui uma série de teorias que tentam explicar como é que se formam estes químicos iniciais, não é? Que são necessários para a formação da molécula de ADN, que é estes aminoácidos iniciais. E aí acho que houve algum sucesso, não é? Na formação destes aminoácidos a partir de... Sim, no fundo, mas esse sucesso, Gonçalo, é um sucesso em química orgânica. Sim, mas a questão é que é um salto enorme tu teres e passares de aminoácidos para teres uma célula que se consegue reproduzir. É que a célula precisas ter ao mesmo tempo este código de ADN, precisas ter uma maneira de copiar o ADN, precisas ter uma estrutura à volta que proteja o ADN e este mecanismo de cópia do ADN enquanto ele está a realizar. E tu precisas, no fundo, ter isto tudo ao mesmo tempo. Toda uma fábrica de processamento metabólico, geração de energia, eliminação das toxinas, absorção de nutrientes. É uma fábrica, no fundo. É uma coisa completamente impensável. Como é que passas destes químicos, estes aminoácidos a flutuar numa poça? Como é que passas disto para uma estrutura tão complexa? E neste momento, ou seja... Nós, ao mesmo tempo, acho que há aqui um erro que nós não devemos saltar para aí, que é dizer que, como não temos processo que explica isto, que foi uma intervenção direta de Deus e que foi um milagre. Mas, ao mesmo tempo, temos que ser honestos e temos que saber dizer que, neste momento, não temos explicação científica para este salto. Não há uma teoria que, neste momento, que explique isto. E ele diz, e aqui é uma das críticas que nós apontamos a muitas das coisas que se vêem neste domínio, não é? Ele diz aqui uma coisa estranhíssima. Ele diz assim, eu acho que estou... Ele diz assim... Sim, já encontrei. Ele diz que a pesquisa atual está a procurar as condições que simulem aquilo que eram as condições químicas da Terra na altura do início da vida. E que se conseguem
anda-se a estudar várias maneiras de tentar simular aquilo que era o ambiente químico no início da Terra. E isto teve algum sucesso e já se consegue chegar a alguns químicos que conseguem-se produzir algumas moléculas que se conseguem replicar elas próprias. Pronto, moléculas que se replicam elas próprias, isto é semelhante aqui ao ADN, que também há mecanismos de cópia e copia o ADN, não é? Mas uma coisa é teres moléculas que se replicam elas próprias, outra coisa é teres esta coisa complexíssima que é a fábrica da célula, não é? E ele diz aqui uma coisa que eu acho que... Diz-me o que é que achas, Bernardo. Ele diz, tendo estas moléculas que se conseguem replicar a elas próprias, é fácil imaginar como a competição entre diferentes tipos destas moléculas poderia resultar na evolução de processos mais precisos e rápidos de replicação de moléculas. Sim. E tendo estas moléculas que se replicam, terias um processo de seleção natural, portanto, está a imaginar o mesmo caso do que acontece com os seres vivos, que iria melhorar isto, e no fundo é fácil diz ele, é fácil imaginar como é que daqui iria surgir a vida. Mas eu penso, isto é fácil de imaginar para quem? Pois, não é? Para o autor, claramente para os autores, não é? Para os autores. Eu aqui acho, Gonçalo, que chega... Quer dizer, nós temos estado a recomendar sempre, e bem, esta série, A Very Short Introduction de Oxford. O livro tem 90 e tal % de conteúdo científico extraordinário. É uma capacidade de síntese incrível, mas nós, leitores, temos de estar sempre atentos. E temos de estar sempre atentos, temos de estar sempre a olhar com atenção para os vários parágrafos de um livro, seja qualquer livro que seja, não é? Porque de vez em quando qualquer autor pode ter um momento em que sai da sua área de competência e começa a especular. E que quando a frase começa, é fácil imaginar. Bom, a imaginação tem o seu papel. Tem o seu papel no trabalho do cientista. Mas a ciência não é só imaginação, não é? Sabes o que eu estava a pensar, Gonçalo, quando eu ouvi esta citação que estavas a dizer de é fácil imaginar? Estava-me a lembrar do filósofo David Hume, não é? Que no século XIX também dizia que é fácil imaginar uma pedra a bater num vidro e a partir o vidro sem que haja causas envolvidas nesse processo, porque ele criticava o conceito de causa. E, quer dizer, sim, pode surgir uma coisa do nada porque é fácil imaginar não é? uma bola de snooker a aparecer aqui. É um ótimo exemplo de como a imaginação às vezes é perigosa, não é? Nos raciocínios filosóficos e científicos, não é? Mas na verdade este parágrafo mostra muitíssimo bem, estavas a dizer, Gonçalo, que o surgimento da vida ainda é um grande ponto de interrogação. É uma área na qual se têm feito alguns progressos, mas que não está fácil entender como é que a vida surgiu. Mas há esta... E que a teoria da evolução não explica. Não explica. Há uma tentação de utilizar o paradigma do processo de seleção natural, não é? À escala da química orgânica, mas é preciso ter imenso cuidado, não é? Porque estamos num domínio completamente diferente, já não estamos no domínio da biologia, estamos no domínio da química orgânica. E este tipo de extrapolações são altamente especulativas e não estão demonstradas nem provadas, não é? Exato. E há aqui... Pronto, isto no fundo é uma tendência, ou seja, isto é um livro extraordinário de ciência, nós lemos e a parte científica é espetacular, e depois chegamos aqui... Já no final, isto é no final do livro, não é? Sim, isto é já no final, isto é próximo da conclusão. Ele está já a sair um bocado da sua área e está a tirar... Eu parece-me que há um bocado a tendência entre os cientistas evolucionistas materialistas, portanto, os exemplos que nós falámos no início desta saga, que são... Cientistas evolucionistas são praticamente todos os que estudam a evolução, não é? Mas depois há aqueles que têm interpretação filosófica do materialismo, que no fundo a teoria da evolução é tudo aquilo que eles têm para explicar a origem da vida, não é? E há os outros que não são exclusivamente materialistas. Mas parece-me que uma tendência entre os materialistas é esta fezada de que a seleção natural explica tudo. E é um bocadinho o que ele está aqui a dizer, não é? Portanto, que tendo moléculas que se replicam elas próprias, é fácil imaginar que existe um processo de seleção natural que faz com que elas melhorem e a dada altura dê origem à vida, não é? E isto não é assim tão óbvio. Isto não é assim tão óbvio. E é um ato de fé enorme que eles estão a colocar neste pressuposto, não é? Mais rapidamente, é assim, nós não sabemos o que é que as descobertas do futuro nos vão indicar, não é? Mas eu pessoalmente mais rapidamente levava a que um dia se desenvolva uma teoria alternativa baseada nas leis da física que explique o surgimento destas células iniciais, não é? Pode surgir uma coisa assim, pelo menos do que esta ideia simplista de que imaginar a seleção natural... As moléculas competem entre si. Que as moléculas competem entre si da mesma maneira que os seres vivos competem entre si, não é? Acho que não faz muito sentido. E tal como na página 128
de onde acabámos de ler, há esta especulação de aplicar o darwinismo ao surgimento da vida, logo na página a seguir, 129, logo no lado direito, na outra página logo à direita, nós vemos os mesmos autores a falar sobre a consciência humana e dizem algo tão extraordinário como isto. Dizem o seguinte: embora não saibamos, embora saibamos nada, diz eles, dos detalhes das forças seletivas que dirigem a evolução das capacidades mentais e de linguagem dos seres humanos, que evidentemente, dizem eles, excedem os outros animais, dizem eles, não há nada misterioso em explicá-las em termos evolucionistas. Os biólogos estão a fazer progresso rápido na compreensão das funções do cérebro e dizem eles, e há pouca dúvida de que todas as formas de atividade mental se explicam em termos de atividades das células nervosas do cérebro. Olha, há vários filósofos da mente que ficaram já com os cabelos em pé só a ler esta frase. Little doubt, há carreiras inteiras em filosofia da mente de pessoas a discordarem completamente da redução da atividade intelectual humana às células do cérebro, não é? Há exércitos de filósofos da mente que ficariam com os cabelos em pé com esta little doubt destes autores deste livro em relação à consciência, não é? Lá está, são os pressupostos materialistas. Sim, certo, a falar muito além daquilo que são os dados científicos. Claro. E num livro de ciência ele está a fazer extrapolações filosóficas sem se dar conta, com base nos seus pressupostos materialistas. Mas repara, agora tu leste isto e eu reparei nisto ainda de uma forma que não tinha reparado antes. Tu repara só neste parágrafo, não é? Embora não saibamos os detalhes nada dos detalhes, não conheçamos nada dos detalhes do processo, não é? Não há dúvida. Nada de misterioso a explicar através de termos evolucionários. Como assim? Então é fácil, não é fácil. Sabemos, não fazemos ideia de como é que... Se o materialismo é verdadeiro, Gonçalo, não é? Se o materialismo é verdadeiro, não há dúvida nenhuma que tem que ser material, não é? Se o materialismo é verdadeiro, logo tem que se reduzir o mental ao cerebral. Autorrefuta-se. Ele autorrefuta-se. Não fazemos ideia de como é que isto acontece. Certo. Mas não há nenhum mistério não há nenhuma dúvida a explicar isto desta maneira. Como assim? Sim. Como assim se não fazemos ideia, como é que pode não haver nenhum mistério, não é? Sim. Eu acho, assim, nós falámos, não me lembro se foi na introdução deste episódio, se foi noutro, na questão dos mistérios. Nós, na nossa visão cristã, nós interpretamos os mistérios como coisas que são inesgotáveis, são coisas que podemos continuar a estudar, que vai sempre haver mais para dizer acerca dessas coisas, porque são um mistério. Mas a mim, é assim, acho que não há nada mais misterioso do que aquilo sobre o qual tu não sabes nada, não é? Quer dizer, portanto, ele dizer que não há nada de misterioso em explicar isto em termos evolucionários, mas não faz ideia como é que isto acontece. Assim, acho que parece-me uma coisa extremamente... E aqui fica um aviso para os nossos caros leitores, não é? Nós temos que ter sempre a noção dos autores que estamos a ler e dar valor ao que é a especialidade deles e ter cuidado quando não estão na especialidade deles. Por exemplo, o Brian Charlesworth, um dos autores, foi presidente da Sociedade para o Estudo de Evolução, é britânico, da Universidade de Edimburgo. E a outra autora, que é Deborah Charlesworth, foi presidente também da European Society of Evolutionary Biology. Portanto, sempre que eles estão a falar do processo evolutivo e biologia, e do que falámos em todos este episódio e no anterior, análise e comparação morfológica e o papel da genética, sim senhor, excelentes na sua competência, no seu trabalho. Quando começam a falar sobre... extraordinário. Sim. E quando começam a falar sobre a biogénese, o surgimento da vida, que já não é a área deles, e pior ainda, sobre filosofia da mente, que é esta página 129, cuidado, caros ouvintes, porque a partir daqui já temos que dar outro tipo de peso muito menor, não é? Ao que os autores estão a escrever. Não é? Exato. Pronto, e isto era o final do livro. Eu acho que terminamos só aqui com um comentário, outra coisa também do mesmo livro, portanto, dos mesmos autores que eles escreveram na introdução, e que eu achei extraordinário, que é mais um exemplo disto que estamos a dizer agora, não é? Eu tenho repetido imenso a palavra extraordinário, porque é o que eu sinto em relação a este livro, porque foi um gosto enorme lê-lo. Não, o livro é ótimo. A parte científica é brilhante. Reparem, são 130 páginas de livro, não é? Isto é super, super sintético, não é? É uma ótima introdução. Mas quando os autores falam de coisas que vão para além da ciência, e é isto que é preciso ter cuidado. É estarmos com atenção quando é que eles estão a falar de ciência e quando é que estão a falar de outras coisas. E tipicamente aquilo que eu notei é que, quando li esta parte, e tenho certeza que tu notaste o mesmo, Bernardo, é que pronto, eles às vezes falam de coisas que estão fora e que, pelo facto de estarem incluídas num livro de ciência,
dá a ideia que é uma visão científica, mas já não é. Não é? E ele tem aqui uma coisa interessante na introdução, nas páginas 2 e 3, em que está a comentar o grande desenvolvimento das sociedades humanas através do conhecimento científico, o que é que isso levou, das coisas incríveis que se foram obtendo, e enquanto isso é uma vantagem em relação ao pensamento religioso. Eles sempre que apanham uma oportunidade, eles dão... Dá uma machadada na religião, sim. Eles sempre que têm uma oportunidade, eles... Pronto, mas uma pessoa desculpa. O livro é tão bom que nós desculpamos esse pequeno... Sim. Mas ele diz aqui uma coisa interessantíssima. É que, portanto, ele está no contexto de estar a dizer o espetacular que foi esta aplicação do método científico ao desenvolvimento do conhecimento da espécie humana e da melhoria das nossas condições de vida, que é algo inegável e que nós dizemos sempre, não é? Nós fazemos sempre questão de dizer, nós não somos contra isso. Mas ele diz, poucos, estou a tentar traduzir aqui, traduzir direto, ele diz, poucos disputam que este programa teve consequências espetaculares, foi espetacularmente bem sucedido, em particular no século XX, que no entanto viu eventos terríveis na história humana. E eles aqui, obviamente, estão a falar das guerras mundiais do século XX. Temos as guerras mundiais, temos o surgimento do nazismo e todos os problemas do comunismo na União Soviética, Guerra Fria e noutros países. Portanto, Guerra Fria, portanto, uma quantidade de desgraças, uma mortandade humana, uma escala nunca antes vista. Portanto, é uma escala industrial, não é? Portanto, este desenvolvimento da indústria, depois aplicado neste contexto, também teve essas consequências enormes. Portanto, eles estão a falar nisso. Portanto, o que é que ele diz? Ele diz que a influência da ciência pode ter contribuído indiretamente para estes eventos. Portanto, obviamente, se tens métodos muito mais... A bomba nuclear é um ótimo exemplo. Sim, se tens métodos industriais de produção, também podes matar numa escala industrial, não é? Que é uma coisa horrível. Ele diz que, embora a ciência possa ter tido uma influência nestes eventos, parcialmente através das mudanças sociais causadas pelo desenvolvimento em massa das sociedades industriais, não é? Portanto, as mudanças sociais, as pessoas irem viver para as cidades, saírem do seu ambiente, e também a erosão dos sistemas de crenças tradicionais. Portanto, ele diz, ou seja, apesar da ciência poder ter tido este impacto nestes acontecimentos por estes dois motivos, não é? O desenvolvimento das sociedades industriais e a erosão das crenças tradicionais, nonetheless, portanto, não obstante, pode-se argumentar que a miséria que aconteceu na história humana durante o século XX podia ter sido evitada pela aplicação da razão e que os desastres do século XX resultaram mais de uma falha de se ser racional do que de uma falha da racionalidade. A aplicação sábia do conhecimento científico, do entendimento científico do mundo no qual nós vivemos, é a única esperança para o futuro da humanidade. Assim, repara nesta... É tão comum, questões, não é? É tão comum ouvir esta opinião, não é? É tão comum ouvir isto. A partir do princípio que existe esta racionalidade e que se for 100% aplicada, nós só podemos progredir e vamos progredir cada vez mais e vamos para esta no fundo vamos substituir científica. Vamos substituir a nossa moral cristã, não é? Que fundou a nossa civilização. Vamos substituir isso pela moral da ciência, não é? Mas a ciência não tem moral nenhuma. Sim, se tivermos uma racionalidade pura... A ciência é moralmente neutra, não é? Sim, que se tivermos uma racionalidade pura, não precisamos dos pressupostos da religião para fundamentar a moral, não é? Mas isto é altamente questionável. É completamente. Mais uma vez, há um montão de filósofos de filosofia moral, de filosofia da religião, que vivem vidas inteiras a estudar os temas que estes senhores resumiram em 2 ou 3 frases com um conjunto de lugares comuns. Portanto, também a introdução não é assim muito feliz, não é? Sim, mas eu aqui punha uma questão que acho que vale a pena a reflexão, não é? O que é que há de irracional em explorar os mais fracos, não é? E eliminar os mais fracos. A própria teoria da evolução parte desse princípio, não é? Certo, que os que sobrevivem, os que sobrevivem são os mais fortes. Se tu és fraco, isso é mais um motivo para eu te caçar, não é? para eu conseguir aproveitar o facto de seres mais fraco para te poder explorar. Isso é um bom ponto. Qual é que é a moral? Qual é que é a moral que tu retiras do processo evolutivo? A moral que retiras de lá até é bastante má. Se fores lê-lo à letra,
é bastante má, não é? A sobrevivência do mais forte. Sobrevivem os mais fracos. Depois há aqui umas teorias que às vezes fazem de como nós somos animais sociais, depois tenderíamos a estender... Sim. É uma origem evolutiva da moral, não é? Está muito na moda fazer isso. Uma origem evolutiva da moral, não é? Que a moral surgiu por evolução e porque o ser humano é um ser social, que é verdade que é, mas no fundo esse tipo de raciocínios, não é? Que procuram fazer da observação fria dos factos, à luz do método científico, uma explicação completa e suficiente para a moral, é uma quimera, não é? E é desrespeitar completamente essa área do saber que é a própria moral, ou que é a filosofia, ou a ética, não é? Que são áreas independentes e próprias no seu direito de estudo intelectual, e tentar reduzir a ética ou a filosofia da ação humana, ou a moral, tentar reduzir isso aos genes é absurdo, é completamente absurdo. Não, mas eu diria que é uma coisa que vale a pena estudar, mas mesmo que se estude e se chegue à conclusão que existe um fundamento na nossa história evolucionária para as tendências naturais que podem ser interpretadas como moral, isso não explica, ou seja, por um lado, como é a falácia genética, não é? Que por facto de tu conseguires explicar a origem da moral, tu estás de alguma forma a validá-la ou a refutá-la? A validar ou a refutar a moral, não é? Sim, isso é uma falácia. Por outro, sim, é a falácia genética, não é? Por outro lado, isto não... Lá está, não nos fundamenta a moral. Portanto, se nós somos fruto do acaso, por acaso temos essas tendências com uma explicação evolutiva, isso não nos diz que algo seja fundamentalmente errado só porque nós temos tendência a não o fazer, não é? Não fundamenta verdadeiramente a moral. Eu até usava aqui, Gonçalo, aquela útil distinção entre causas necessárias e causas suficientes. Nós não estamos a dizer que o nosso passado evolutivo, que a nossa história evolutiva, não pode ter lá causas que são necessárias para sermos os seres vivos morais, os animais morais que somos hoje em dia. Não estamos a dizer isso. O que estamos a dizer é que não influenciam, não é? O que influencia são causas necessárias, têm que lá estar, não é? Agora, dizer que são suficientes é que não. Corpo e alma. Claro, necessariamente somos seres morais e seres vivos morais, não é? O nosso corpo influencia muito as nossas decisões, não é? Claro. Agora, isso não é dizer que os genes vão determinar de forma suficiente, como causas suficientes, toda a nossa vida moral. Isso é completamente absurdo, não é? Se formos por aí, então vamos fazer... Ou mesmo que nos deem as tendências corretas, não é? Mesmo que nos deem as tendências corretas, não nos dizem se essas tendências são de facto verdadeiras ou não, não é? Não nos dão a parte mais profunda daquilo que é verdadeiramente a moral. E é um facto inegável, à luz do século XX, não é? Aqui um bocado para fechar este capítulo, e nós, atenção, estamos sempre a dizer que o livro é muito bom, mas tem esta introdução e esta conclusão que são muito criticáveis, é terminar com esta ideia, que é, o século XX mostrou-nos que é possível utilizar a tecnologia, a ciência, para o bem ou para o mal. Quer dizer que o bem e o mal pré-existem ou são logicamente anteriores à aplicação que depois se faz da ciência e tecnologia. Por isso, aquela ideia, como dizem eles, de que a nossa única esperança para o futuro é o método científico, dizer, não, já vimos que o método científico pode ser mal usado. Sim. Portanto, é melhor não pôr a nossa esperança moral no método científico, não é? Podemos pôr a nossa esperança intelectual, de compreensão do mundo, no método científico. Muito bem, então estamos a pôr a nossa esperança bem colocada, confiar no método científico para compreender o universo. Mas agora, colocar a nossa esperança moral no método científico é melhor não correu bem, não é? Sim, se eu não tiver o pressuposto de que todos os seres humanos têm um valor infinito, não é? O que é que há de irracional sem este pressuposto, que é profundamente teológico, não é? Sem este pressuposto, o que é que há de irracional em, se eu sou mais forte, simplesmente vou explorar os mais fracos, não é? Vou tirar o melhor benefício que puder para mim. O que é que há de irracional nisto, não é? E foi o que aconteceu no século XX. Claro. E era o que acontecia, e acho que terminamos aqui com este ponto, porque acho que é uma coisa interessante de comentar, nós já falámos nele noutros episódios. O Tom Holland fala precisamente disto, relativamente às sociedades clássicas. Ele acha que é algo incompreensível e estranhíssimo. Quando tu olhas para o mundo clássico, o mundo greco-romano e de outras sociedades da mesma época, isto era a mentalidade deles, não é? Se eu sou mais forte e tu és mais fraco, isso é mais um motivo para eu te explorar. Esta ideia de que os oprimidos têm algum valor, que não seja poderem ser explorados e darem benefício aos mais fortes, isto é uma coisa que era perfeitamente... Isto era a norma no mundo clássico, sim, não é? Sim. E acontece... E é algo estranhíssimo. Como é que esta ideia que era
que era universal, não é? Praticamente. O que é que aconteceu entre o mundo greco-romano, em que se um escravo é apanhado a roubar, não há problema nenhum do seu senhor o matar a ele e a família inteira, crianças e tudo, e ninguém pisca os olhos, ninguém diz... Ninguém se revolta contra isto, que acham que é normal, ele está no seu direito, não é? Como é que se passa de uma sociedade em que isto é normal para uma sociedade em que isto nos repugna completamente, não é? O que é que aconteceu aqui no meio? E o Tom Holland, que é um historiador britânico agnóstico, portanto, quando podemos investigar, pelo menos naquilo que eu tenho visto dele, tem-se identificado sempre como agnóstico, mas ele ganhou um profundo respeito pelo cristianismo por ter percebido que o que aconteceu entre estas sociedades que eu admiro enquanto objeto de estudo histórico, mas que reconheço que são horríveis, que são as sociedades greco do mundo clássico, não é? O que aconteceu entre estas sociedades e a nossa sociedade de hoje em dia foram séculos de uma hegemonia cultural judaico-cristã que mudou completamente a nossa forma de ver o mundo. E o que ele acabou por reparar foi que, apesar dele se considerar agnóstico, ele notou que ele era muito mais cristão do que aquilo que ele achava que era. Porque muitos dos pressupostos que eles têm, esta ideia de que os seres humanos têm uma dignidade intrínseca, independentemente da sua condição social, independentemente do seu estado de saúde, independentemente disso tudo, e muitas outras coisas que ele dá por garantidas, são pressupostos que só surgem do cristianismo. E que não estavam lá antes. E, portanto, o que acontece é que, e o que me dá a ideia é que estas pessoas que põem esta fé cega na moral vinda da ciência, não é? Estão, no fundo, a assumir que, seguindo a ciência, se vai obter aquilo que são os pressupostos escondidos que eles têm e que vêm do facto de estarem inseridos numa cultura cristã. E depois abria-nos aqui a porta para outras discussões que têm a ver com o transhumanismo e com as discussões que estão agora muitíssimo na moda, um bocado utilitaristas, de que, por exemplo, seres humanos mais intelectualmente produtivos ou mais capazes são mais importantes do que seres humanos que produzem menos, e raciocínios eugenistas e eugénicos, que são ideias muitíssimo perigosas, totalmente contra a nossa civilização e que estão muitíssimo na moda e que vendem muitos livros e de autores que se tornam muito populares. Havemos falar sobre isso num outro episódio, mas todas este tipo de ideias éticas muito más, vêm de tentar criar uma ética em cima de factos científicos que são eticamente neutros. E é um caminho perigoso para se traçar. É porque, repara, isto é uma coisa interessantíssima. Se o que interessa é a nossa sobrevivência enquanto espécie, não é? O que é que nos impede de pegar nos mais fracos entre nós, fechá-los num campo de concentração e fazer experiências médicas com eles para obter remédios para curar os outros? Sim, até numa lógica utilitarista, qual é o mal disso? Sim, que foi o que aconteceu no regime nazi. Sim, certo. Os nazis faziam isto. Os nazis pegavam nos judeus e noutros prisioneiros políticos e faziam experiências com eles. Porque nesta ótica, não é? Do que o que interessa é a nossa sobrevivência enquanto a sobrevivência da nossa raça, do nosso grupo. Nesta ótica, sem ter a visão cristã de que o ser humano tem uma dignidade intrínseca, venha ele de onde vier, não há nada de irracional de fazer estas atrocidades. E o que acontece quando se tiram estes pressupostos é precisamente isto. Chegamos a regimes, como vimos na história do século XX, não é? Que cometem atrocidades enormes e que causaram mortalidades nunca antes vistas na história da humanidade. Não é? Pelo menos por causa diretamente humana e não por doenças. E no fundo, eu gostava de deixar aqui mais uma vez uma ideia que nós frequentemente dizemos no nosso café. Já estamos a resvalar para a doutrina social da Igreja em vez de... Sim, temos que terminar o episódio de hoje, mas há aqui uma ideia-chave que nós não nos cansamos de dizer ao longo destes vários episódios. Há várias áreas do saber. Ciência, filosofia, na filosofia temos a ética, a história, a matemática, há uma série de áreas importantes, lógica, e para termos um pensamento claro e crítico, nós temos que procurar os melhores pensadores, as melhores ideias em cada área e evitar misturar áreas de forma aleatória. Claro que é importante o diálogo entre as disciplinas, como estamos a fazer nestes vários episódios do Café SSIFE. Tudo isto é um exercício de interdisciplinaridade intelectual, não é? De pôr a teologia, não é, Gonçalo, em diálogo com a filosofia, com a ciência, com tudo isso. Mas nós respeitamos, e fazemos por respeitar, os experts em cada área e procuramos lê-los e estudá-los. E não há nada mais perigoso
do que uma pessoa que tem uma especialidade numa área muito concreta fazer grandes afirmações, simplistas e muito sintéticas, não é? Sobre um montão de outras áreas, ou querer reduzir outras áreas à área da sua especialidade. Sua não é? área, Sim, não é? isso é a receita para o desastre. Portanto, o livro é um livro ótimo, mas no que diz respeito ao processo evolutivo. Não é um bom livro para recomendar para ter boas ideias do ponto de vista de uma moral baseada na ciência ou de uma interpretação do século XX à luz da ciência. Não, aí acho que os autores estão completamente fora de pé. Estão completamente fora de pé. Quanto à ciência é extraordinário. Sim. Quando sai daquilo que é a sua especialidade, que é a parte científica. E isto é uma lição que se aplica a tudo, Gonçalo. Nós também temos lido, eu e tu, livros de teólogos que por não terem estudado... É que é ao contrário, não é? Acontece ao contrário. Porque não estudaram os dados biológicos, fazem afirmações completamente absurdas sobre evolucionismo, não é? Sobre darwinismo, porque cometem essa imprudência de não ter... Claro que podem falar sobre outras áreas se quiserem, não é? As pessoas são livres, não é? Mas ao menos convém estudar os especialistas. Aliás, é o que nós estamos a fazer aqui, não é? Claro, sim, é o que nós fazemos em todos os episódios. Mas nós ao menos estudamos os especialistas de cada área e fazemos um esforço por representar com honestidade o que é que cada especialista diz na sua área, não é? E acho que esta aqui é uma lição que eu acho que é importante para nós, tem-nos servido, tem sido muito útil e que nós gostaríamos de partilhar com quem nos ouve, não é? Interdisciplinaridade, sim, mas respeitando a autonomia de cada área do saber e respeitando a experiência acumulada que há em cada área do saber, não é? Sim. Eu acho que isto acaba por ser, e acho que terminamos aqui, acaba por ser muito uma... Eu não acho que não é feito por mal, mas acho que é muito uma tendência do fenómeno que acontece hoje em dia, que é as pessoas cada vez, para conseguirem desenvolver... A sua carreira, a sua carreira tem que se especializar demasiado e acabam por não ver o que está à volta. É um problema. Tem as suas vantagens, não é? Porque aquela área vai ter mais desenvolvimento, não é? Mas depois, quando se trata de ter a visão global, às vezes surgem este tipo de problemas. E a nossa sociedade não está habituada a fazer este tipo de raciocínios interdisciplinares, não é? Uma falta de treino também em ter o pensamento crítico para poder saltar de tema em tema, mas respeitando cada tema, que acho que esse exercício nunca era muito mais comum antigamente, não é? Até se fala do homem do Renascimento, não é? Que é aquela figura mítica daquela pessoa que era expert num monte de coisas, mas fazia mesmo um esforço por o ser, não é? E nós temos que tentar de alguma forma recuperar esse esforço, porque senão vai ser muito complicado conseguir uma compreensão decente da realidade à nossa volta e da complexidade na qual nós todos vivemos. E acho que sim, Gonçalo, vamos fechar este episódio por aqui. Ficamos por aqui, não é? Já nos estamos a esticar um bocadinho. Até ao próximo episódio. Vamos continuar a abordar este tema. Vamos falar no próximo episódio sobre genética. Vamos olhar para os factos dessa área da ciência, da genética, aprofundar um bocadinho mais e depois continuaremos, né? Como falámos, a falar sobre história, sobre filosofia. Sim, isto são temas que poderemos depois ir complementando. Sim. Não é? Bem, foi interessantíssimo este bocado, esperemos que tenham também gostado desta parte científica da saga do evolucionismo e da criação. E pronto, nós retornaremos em breve a esta saga, não é? Mas pronto, esperemos que tenham gostado. Obrigado, Bernardo, por este bocadinho. E voltamos em breve com novos temas. Continuem a acompanhar-nos. Um abraço. Final de mais um episódio do Café Ciência e Fé, esperemos que tenham gostado e lembro que se a relação da ciência com a fé é um tema que vos interessa, não se esqueçam de subscrever, pôr gosto e partilhar. Tudo isto são formas de nos ajudarem a continuar e a divulgar este programa. Podem-nos deixar o vosso feedback através de comentários ou dos canais habituais e o Café Ciência e Fé volta em breve com novos temas, sempre a mostrar a harmonia entre a fé e a razão. Até lá, fiquem bem.